Bom, com o Vitor e com o Alex, temos também aqui o Pedro Ascioli, que esse é brasileiro. Tudo bom, Pedro? Prazer, meu irmão. Também está aí muito próximo e na organização do evento. Eu vou tentar fazer, Vitor e Alex, que ele se aproxime e fique ao seu lado aqui, para que a gente pegue o 3 tabelas aí e aí a gente possa puxar um pouquinho também do Pedro para falar sobre o evento e contribuir aí junto com o Vitor. Dá para pegar um pouquinho aqui? Pedro Ascioli, Pedro Ascioli, que é secretário-geral da Associação da Amizade Brasil-China, né? Isso, Pedro. Só pedir para que você vire o microfone um pouquinho para você, enquanto o Alas dá uma ajeitada aí. Só deixar o Alas lhe enquadrar, porque Cássio... Eu peguei de surpresa. Pegou Pedro de surpresa, todo mundo de surpresa, mas tá... O Alas tá beleza aí, viu? It's a surprise. Chegue só um pouquinho pro lado, Cássio. Baixa... Isso, pronto. Que aí você... Premedinho aqui? Isso, exato. Acho que aí deu uma... Acalmou aí, né? Conseguiu? Mais ou menos, mas vamos lá. Não, rolou. Você tá ok, você tá ok, Pedro. Boa tarde, seja bem-vindo ao Boa Futebol Clube. Obrigado pela presença, viu? Pessoal, primeiro Cássio, Pedro, obrigado a vocês pelo espaço, por oportunizar a gente aqui a falar um pouco sobre esse projeto que é tão importante não só para o esporte, não só para o futebol, mas também, como vocês estavam bem falando de maneira bem assertiva, para a cultura, para o trabalho, para as relações Brasil-China. Esse é um projeto, pessoal, que é um projeto que foi incluído no Ano Cultural Brasil-China pelo Ministério da Cultura do Brasil. Então, o que nós temos aqui na Bahia, na verdade, é um grande projeto que foi apoiado institucionalmente pelo governo federal, através do Ministério da Cultura. Vir para a Bahia, além da Bahia ser o que é, ser do tamanho que é, tem a importância que tem, também foi um pedido direto da ministra da Cultura, Margareth Menezes, ao Liu Wei, numa visita dela à China. Então, ela apresentou o Bahia, ela fala sempre muito bem da Bahia, apresentou o Bahia, apresentou o Vitória, falou do estado, ele gostou e a gente trouxe o projeto que começou em São Paulo. Nós jogamos desde o dia 9 desse mês, contra o São Paulo, contra o Palmeiras, contra o Santos, contra o Juventus da Moca e contra a Portuguesa Santista. Dia 15 os atletas vieram para Bahia ontem, né? Vieram para Bahia, descansaram hoje para amanhã pegar essa pedreira contra os Pivete de Aço e depois fazer um jogo forte também contra o Vitória. O primeiro no CT do Evaristo Macedo, o segundo no Barradão. Mas, assim, é um projeto que, além do Ministério da Cultura, também é apoiado pela CBF Academy, que é o órgão da CBF que capacita treinadores, árbitros e enfim, e tudo o que envolve. É um projeto patrocinado pela BYD, que é importante também que se fale. A BYD que tem trabalhado aqui na Bahia, em Camaçari, com a fábrica aqui, não é? Com patrocínio no Bahia também, evidentemente. Isso, com patrocínio ao Bahia. Agradecer ao Bahia que abriu as portas para que a gente pudesse fazer essa abertura, agradecer a vocês pela oportunidade de poder divulgar esse evento, de poder divulgar essa relação de amizade Brasil-China, essa relação que não só, muito mais do que política e comercial, é uma relação pessoal, social, né? São povos irmãos que se ajudam. Agradecer também ao Vitória, porque em nome de Ricardo Amadeu, que abriu as portas para a gente lá também da base, foi um cara assim excepcional. Vitor Ferraz, no Bahia, também foi um cara sensacional para que a gente pudesse conseguir organizar todo esse projeto. Enfim, é um projeto feito com várias mãos, Cássio. É um projeto que a gente traz com muito, muito orgulho, com muito prazer para a Bahia, e é um projeto que é uma semente que a gente quer que germine, porque a gente também tem outros eventos, outros projetos para trazer, para fazer essa relação Brasil-China mais no último trimestre desse ano. Fazer um torneio realmente maior, trazer os treinadores da China para fazer esse intercâmbio, né? Esse intercâmbio. Fazer um Summer Camp no Brasil, levar jogadores daqui para fazer jogos lá na China também. Então nós temos, assim, uma infinidade de possibilidades com essa relação Brasil-China, capitaneada pelo nosso presidente Liu Wei, o Alex, que sempre apoia esse tipo de ação. E a gente aqui no Brasil vai tentando, entende um pouquinho em chinês, fala um pouquinho em português, entende o inglês. O importante é que a mensagem é passada. A língua do futebol é uma só, né? Isso é verdade. É o drible, é o gol. Estava vendo vocês falando do Brasil e Marrocos ali. E Pedro, nessas horas, o esporte ele age como essa ferramenta social importante para aproximar países tão distantes, né? Porque a gente conseguiu aqui entender, inclusive, Vitor, muito obrigado pela sua tradução, meu irmão. E não só a tradução, a velocidade com a qual ele conseguia fazer a tradução, porque
chinês... Tava nervoso, viu? Porque nem aparentou, Imagina, velho. Fique tranquilo. Chinês e português são línguas, na sua concepção, na sua construção, completamente antagônicas na flexão do verbo. E eu digo isso porque eu estudei, Vitor, 1 ano de mandarim. Não lembro de absolutamente nada. Assim, ni hao ma, somente isso. É o que eu lembro, é o que eu consigo lembrar. Você quer uma outra frase, ó? Peraí, agora quem ficou nervoso fui eu, pra saber. Eu quero falar a frase. Eu sei falar um pouco de chinês. Né? Isso aí, mais ou menos isso? Então, pelo menos é o que eu lembro. Tá? Isso foi lá nos idos de 2007 para 2008. Olimpíada. Nas Olimpíadas. Boa mesmo, Pequim. Exatamente. E a construção das frases, a inflexão, não tem inflexão de verbo no gênero também não tem no idioma chinês. Então, o futebol acaba sendo essa grande ferramenta para aproximar culturas tão distintas, né, Pedro? É verdade, é o que eu tava brincando aqui. O futebol é uma linguagem realmente universal. A gente vê isso pela Copa do Mundo, a gente vê isso pela confraternização dos povos que se entendem simplesmente. Você vê uma Times Square agora, perfeito, com o pessoal do Brasil cantando Evidência junto com os escoceses e de repente tá os coreanos tomando tequila de uma vez só e com a ajuda dos mexicanos, porque não podia entrar no estádio, e ninguém consegue. O mexicano normalmente não vai falar o coreano, o brasileiro não vai falar, enfim, é o futebol que une no gesto, é o futebol que une no símbolo, é o futebol que une na paixão realmente pelo esporte. E isso acaba criando raízes, e essas raízes vão gerar uma base sólida que vai gerar frutos em outros lugares. Então, a gente começa no futebol, a gente vai para o trabalho, a gente vai para a relação pessoal, a gente vai para o networking, a gente começa... Eu particularmente sou fruto do esporte 100%. Sempre joguei bola, sempre gostei de jogar futebol, não tive o sonho dela. Seria a minha última Copa se não fosse meu joelho. Né? Essa seria a minha última Copa. Não, mas... Let's Dance. Acabei jogando no time do OAB. Você deve ter conversado algumas vezes com o Sandro Marcelo, com o pessoal aqui do OAB da Bahia. Sabe que tem os campeonatos de futebol do OAB. Sim, que são fortes, inclusive. São fortes, mas nunca ganharam da gente não, de Alagoas. Eu sou de Alagoas. Pode fazer essa provocação. Fabinho tá assistindo ali. Grande Fabinho Carvalho. Um abraço, meu velho. Fábio Carvalho, que foi quem também deu essa oportunidade. A gente interceptou o Cássio, rapaz, no shopping. Manda um abraço para Hermano Gotchal também, que ajudou nesse projeto aqui também. Enfim, o futebol na UAB me oportunizou a conhecer pessoas e desenvolver as coisas. E eu estou há 13 anos como advogado e agora participando desse projeto de esporte. Então, o futebol ele é muito mais do que o esporte. Eu sempre brinquei que eu ia ganhar a vida com o futebol. Não sabia como, mas acabou que o futebol me deu a oportunidade de conhecer pessoas para poder desenvolver a minha vida. Acho que essa é a ideia do Liwei, do Alex, essa é a ideia do Thomas, que também está aqui fora, trabalha com a gente, é de São Paulo, mora em São Paulo, mas é da China, está nesse projeto. E o Bahia entendeu isso, o Vitória entendeu isso, o governo federal, enfim, todo mundo entendeu. Isso é a parte boa. Isso é maravilhoso. Uma das melhores amizades que eu fiz na Copa de 2022 lá no Catar foi com o marroquino, porque a gente assistiu um senhor que devia ter 70 e tantos anos, evidentemente nunca tinha visto o Marrocos chegar numa semifinal de Copa do Mundo, nunca tinha acontecido. E a gente assistiu o jogo juntos, Marrocos e Portugal. Caramba. Que ele vence por 1-0, tava uma multidão, mas eu sentei do lado, ele começou a puxar assunto comigo, eu falei, meu inglês britânico, né? Que eu era brasileiro e tudo, e aí a gente começou a interagir, eu torci junto com o Marrocos, falando, quando a gente fez festa junto lá, comemorou, tirou foto com a bandeira, fruto disso, a gente entende a linguagem do futebol, né? Então isso é muito bacana, e por isso que eu acho que é muito promissor, assim, é muito promissor essa aproximação do futebol chinês, dessa iniciativa chinesa com o futebol da Bahia e com o futebol brasileiro de forma geral. A gente tem esse projeto, é um projeto que não é único, como eu te disse, é um projeto que a gente visa ampliar. A gente tem o objetivo de fazer um campeonato internacional, de fato, trazer alguns times da China para cá, para jogar um torneio que deve acontecer em São Paulo, na Bahia e em Brasília, né? Então, isso vai ser muito bem divulgado, muito bem difundido. Com certeza vamos contar com o apoio de vocês nesse projeto também. Mas... Pode contar com a gente, sem sombra de dúvida. Não, a gente conta. É o maior podcast da Bahia, um dos maiores podcasts do Brasil. Como é que eu Com fé em Deus. Mas a gente tem... Esse é um projeto, é o ponto de partida de algo que vai ser muito maior, com certeza. A gente tem o objetivo de transformar isso num evento,
um evento anual. Que seja de agenda, de calendário. Seja né? de agenda. Tem o Campeonato Brasileiro, tem a Copa, a Copa do Brasil Sub-17, Sub-20. A gente quer que esse campeonato seja um campeonato assim, como um Florida Cup, por Sim, exemplo. sim, perfeito. A gente tá fazendo analogia bruta assim. Mas é bom, algo isso. como o Florida Cup, trazer os bring the Chinese team to here to play with the other teams in Brazil. Sim. Só para ambientar um pouco. Sim, Perfeito, não. A gente Ano vai após chamar- ano, every year. Essa é a ideia. É fazer com que a gente consiga trazer os outros times e a gente consiga colocar isso no calendário. Sei lá, em setembro, outubro, quando termina os campeonatos brasileiros, campeonato Copa do Brasil, Sub-20, Sub-17, antes da Copa São Paulo Futebol Júnior, a gente fazer esse campeonato que vai servir para os chineses como uma evolução do futebol, porque os chineses procuram também esse intercâmbio para evoluir o futebol e voltar a ser o que era em 2002. Como o Liu Wei falou, um país tão grande não pode ter um futebol tão modesto. E vai servir também para os times brasileiros, para o Sub-20, fazer um treinamento para a Copa São Paulo. E aí, pra gente perguntar, Alex, aqui, pra gente também poder encerrar, Vitor, justamente nessa pegada, qual é a ambição a partir de agora? Os próximos passos da construção, não só desse calendário esportivo, mas da vinda do futebol chinês para a Bahia, do produto exportação futebol baiano para a China, quais são os próximos passos a partir de agora, após a realização do campeonato? 对他刚才就想问你未来的一些计划是吧？在巴伊亚有什么计划？就是把巴伊亚的这个足球文化带到中国，还要把中国的孩子到这边来参加这些比赛，怎么样？你未来的一些计划？首先啊，我通过学习和了解啊，我们巴伊亚俱乐部啊，这个有非常深厚的这个足球文化和底蕴。Porque nesses dias ele estudou um pouquinho sobre o clube de Bahia, que é um clube de muito tempo e que é um clube muito forte aqui em Brasil. 在历史上呢，也为我们巴西国家队啊提供了很多优秀的足球人才。E tem muitos jogadores que saiu de Bahia, que chegou na seleção brasileira, que jogou pela seleção brasileira. 我们希望啊，通过跟巴伊亚的学习，能够把巴伊亚州的足球文化带到中国去。 Então ele espera que a partir dessas oportunidades se possa criar laços com o clube de Bahia e a possibilidade de trazer o modelo de treinamento do Bahia para a China e divulgar esse modelo de treinamento. 把桑巴足球啊带到中国去。Tipo passar uma parte do cultura de futebol do Brasil para a China. 把中国的孩子、中国的教练 带到巴西来，让孩子啊，熟悉桑巴足球的氛围，了解足球王国的足球文化。E também trazer crianças chineses para Brasil, treinar, jogar junto com os brasileiros, para realmente vivenciar como que é a cultura de futebol aqui no Brasil, que é muito importante também. 让中国的青训教练员们到巴伊亚来学习 巴伊亚的这个青训的技能，然后带到中国去，传授更多的中国孩子。 E também levar treinadores da China para o Brasil, junto com os treinadores do Bahia, dos clubes, vivenciar como que é o cotidiano de um treinador, como que faz os treinamentos, e é só assim que eles voltando para a China consigam divulgar esse sistema de treinamento para mais gente. Tem uma pergunta aproveitando a Copa e até essa questão do intercâmbio, de trazer crianças. A gente vive a Copa da Diáspora, né? São quase 300 atletas no Mundial que jogam por seleções onde eles não nasceram, eles têm a cidadania, mas não nasceram. E a gente tem um exemplo de um jogador que se destacou aqui no futebol da Bahia e que se tornou chinês, o Elkeson, né? E aí eu gostaria de saber isso, como é que vocês enxergam essa possibilidade de repente trazer embaixadores, né, para que essa expansão do futebol chinês seja para desenvolvimento interno quanto para a expansão mesmo da comunicação do futebol chinês, da percepção do futebol chinês, já que mudou o formato, não é o formato de trazer jogador consagrado para a liga, né? É formação, mas ainda assim você precisa como a gente pode dizer assim, de determinados estandartes ali para que você possa trazer o ponto de atenção, a informação, atrair os olhares. Existe uma estratégia nessa direção e como que o Elkeson é visto lá no futebol chinês? 对啊，大概就是问你嘛，就是先说了一下，就在世界杯期间，有很多球员都不是出生于那个国家的，都是外籍，然后入了那个国家的籍为他们踢的。然后巴伊亚这边就是有一个球员，原本是巴伊亚生的，但是后来再入了中国籍，怎么样？叫个 Alex，然后他就是问你就是关于这方面的看法，
还有就是另一个就是你这个项目就是有没有一个形象大使或者怎么样？尽管就是他现在已经不是注重于引进已经成熟的球员，但是有一个形象大使能在前面带头去宣发这个项目也是非常重要的。就是问你有没有这方面的打算？从形象大使啊，我一直在考虑这个项目，就是选一个能够代表世界足球，能够代表巴西足球，能够让中国接受的巴西的球员作为我们这个活动的形象大使，我们一直也在寻觅当中。这个是我们从去年就开始了。Com relação a tipo, ter um embaixador para o projeto, foi algo também muito desejado pelo Alex. Desde ano passado já estava buscando tipo, jogadores de futebol aqui no Brasil de relevância que sejam aceitos pelos chineses, né? Como vocês sabem, tem vários jogadores que não é tão bem comportado moralmente. Perfeito. 我们就像您说的那样，我们其实中国足球啊，在过去走了很多弯路，所以我们现在把所有的精力都放在孩子身上，从娃娃抓起。Como vocês tinham mencionado, nesses 2 últimos anos, a China tem investido bastante no futebol, mas não atingiu em resultado algum, né? E dessa vez, partindo das crianças, eles acreditam que vai ser diferente. 中国足球啊，要自强，从少年做起，要吸收优质的海外的足球文化，巴西的足球文化。Dessa vez, eles pretendem formar realmente jogadores que são realmente chineses e não só naturalizando estrangeiros já formados. 我们希望通过足球为纽带，通过文化为桥梁，真正的搭建中国跟巴西的友好往来。Ele também pretende que a partir do futebol, que é uma língua universal, criar contato entre os 2 países e estreitar o laço entre os 2 países. 谢谢。Obrigado. Obrigado. Não, xixi. A gente que agradece. Obrigado. Pedro, muito obrigado pela presença de vocês aqui, Alex. Obrigado mais uma vez. Vitor, muito obrigado pela sua presença. E que seja o primeiro entendimento nosso aqui, primeira presença de vocês aqui de muitas. Pedro, Vitor, Alex, o Bá está à disposição de vocês para ajudar nesse intercâmbio, ajudar no que for necessário, para fazer com que isso seja de fato algo que a gente tenha como corriqueiro, sabe? Que a gente não trate como tão especial, que seja algo que a gente tenha com naturalidade a presença desse intercâmbio, utilizando o futebol como uma ferramenta universal de aproximação dos 2 países. Então, primeiro, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo projeto e pode contar com a gente. Muito obrigado por estar aqui com a gente no Bá Futebol Clube. A gente que agradece, Pedro, Cássio, a gente agradece demais. Eu, como disse, sou alagoano e eu entendo da importância de investimentos e incentivos desse tipo no futebol do Nordeste. Eu sei o quanto a gente, no Nordeste, é escanteado, talvez só menos do que o Norte. Sim. Mas, como o esporte, como o futebol, a gente, por muito tempo, foi colocado meio de lado e deixado, enfim. Iniciativas como a do Liu Wei, a do Alex, que tinham toda a possibilidade de investir nesse tipo de trabalho, em qualquer lugar do Brasil, escolher o Nordeste, escolher Salvador, escolher a Bahia, é de uma importância tremenda. Isso, além de ter uma importância social, financeira, desportiva, tem uma importância simbólica. Tem uma importância simbólica, porque cada vez mais, tudo que se investe no Nordeste dá certo. Se você investir certo, dá certo. Então, eu acho que a gente só tem a agradecer pelo espaço, pela oportunidade e se colocar à disposição sempre que vocês quiserem para poder falar sobre futebol, falar sobre a China, falar sobre esse intercâmbio. E para falar sobre a China aí, a gente traz nosso Vitor. Aí, se você puder. O craque. 对，他们就是再次感谢一下，再介绍了一下我们这个项目是吧？还有就是这个项目能够落地到巴伊亚，对他们来说也是非常重要的，是吧？因为这项目有全部的可能是在巴西的任何一个城市能够选择巴伊亚，能够选择就是这个东北这边的话，是对他们来说是很重要的，也是一个象征意义，是吧？在这里啊，我还是非常感谢各位对我们的支持，感谢巴伊亚俱乐部，感谢巴伊亚州萨尔瓦多所有的这个朋友们对我们的支持和帮助。我们能把这个项目落在巴伊亚是我的荣幸。
O Alex também falando, não foi só uma escolha dele que seja na Bahia, mas também foi uma escolha do Bahia, do projeto, né? Esse projeto contou com muito apoio do governo de Bahia, dos clubes do Bahia, né? O Bahia em si e o Clube de Vitória, que deram muito apoio a esse projeto e a gente espera contar com ele também no futuro. 尤其要感谢我们巴西的文化部长，在他的引荐下，让我走进了Bahia. E também a ministra da Cultura, que foi ela que indicou a Bahia pro Alex. 我们也得到了他非常大的支持和关注。A gente também teve muito apoio dela e do Ministério da Cultura. 让我走进Bahia之后，能感受到Bahia的友情。Conhecer como que ao povo da Bahia é receptivo com relação aos estrangeiros e com relação a essas coisas novas, né? 感受到中国跟巴西友谊的温暖。Realmente ver que essa aproximação entre os dois países e perceber de perto esse contato. 也希望通过我们民间的交流，能够真正给中国跟巴西的第二个50年的友好往来起一个好的示范。Então ele espera que com esse projeto consiga marcar um próximo rumo para o próximo outros 50 anos entre o Brasil e a China. Muito obrigado. Obrigado. A gente que agradece, Alex. Muito obrigado, viu? Que honra ter vocês aqui. Meu povo, vamos nessa, né?